Meu nome é Letícia Gagliardi, sou bolsista PIBIC no Laboratório de Materiais da UFSC, sob orientação do professor José Daniel Biasoli. O projeto que vou apresentar nesse vídeo é o estudo da interação entre a porosidade e o lubrificante sólido no desempenho tribológico de aço sinterizado impregnado com grafite. Muito se discute atualmente sobre como tornar máquinas e equipamentos mais eficientes do ponto de vista energético. Estima-se que 23% do total do consumo mundial de energia venha de contatos tribológicos. Essas perdas energéticas devido ao atrito podem ser potencialmente reduzidas por meio da aplicação de novas tecnologias em lubrificação e proteção contra o desgaste. A economia com essas perdas equivaleria a aproximadamente 1,36% do PIB mundial anual. Das formas de lubrificação existentes, utilizaremos a lubrificação sólida, a qual funciona através da formação de uma camada sólida de lubrificante entre o corpo e o contracorpo, evitando o contato direto entre a superfície em movimento relativo. O grafite, um sólido lamelar, é um dos lubrificantes sólidos mais efetivos. Ele possui uma interação forte entre os átomos dos seus planos basais, porém uma fraca interação interplanar, o que facilita o seu cisalhamento e lhe confere propriedades lubrificantes. Em forma de pó, os lubrificantes sólidos podem ser dispersados em líquidos ou gases, gerados in situ ou impregnados em poros do material. Na maior parte dos sistemas de lubrificação sólida, a duração do fenômeno de lubricidade é limitada. Portanto, mecanismos de autorregeneração da camada lubrificante são necessários. O método de impregnação de material poroso com lubrificante sólido permite o fornecimento de lubrificante no contato tribológico, sendo liberado gradativamente conforme a superfície é desgastada. Para aplicar o método de impregnação com grafite, faz-se necessário um material que possua poros cujo tamanho permita a deposição adequada de grafite a fim de produzir lubrificação desejável. A metalurgia do pó é uma das maneiras de obter-se um material com as características desejadas através da compactação e sinterização de pós metálicos. Neste trabalho foi escolhido o processo de impregnação a vácuo para o desenvolvimento e caracterização de amostras de aço autolubrificante utilizando o grafite como lubrificante sólido. Inicialmente foi produzida uma mistura de pó de aço pré-ligado, Astalloy CRL, e pó de carbono elementar previamente peneirado. Desse pó foram compactadas amostras de 20 mm de diâmetro em 3 condições de pressão de compactação, 200, 400 e 600 MPa. Para sinterizá-las, 3 temperaturas foram determinadas a fim de modificar o tamanho dos poros, sendo elas 1100, 1150 e 1200 graus Celsius. Após atingido o patamar de sinterização, as amostras foram temperadas por ventilação mecânica sobre o tubo. No processo de impregnação, as amostras porosas foram submergidas numa dispersão de 0,5 gramas de grafite com tamanho de partícula de 0,83 micrômetros, feita em 50 ml de acetona. A acetona foi escolhida por ser um solvente de baixa polaridade e alta pressão de vapor, a fim de facilitar a volatilização. Inicialmente, a dispersão preenche apenas os poros superficiais. O sistema é então colocado sob vácuo no dissecador. Com isso, o ar contido nos poros escapa do material. Após a pressão do ar no interior dos poros entrar em equilíbrio com a pressão de vácuo exercida pela bomba, o vácuo é quebrado e a volta da pressão atmosférica permite que o líquido preencha outros poros mais profundos. As amostras foram retiradas da dispersão e secadas com secador, fazendo com que a acetona evaporasse e apenas o grafite permanecesse nos poros. Para avaliar o efeito do lubrificante impregnado nas propriedades tribológicas dos materiais porosos, as amostras impregnadas foram ensaiadas no tribômetro. Utilizou-se a configuração de esfera sobre plano com esfera de aço para rolamento AISI 52100 com diâmetro de 10 mm. O número de steps em cada pista variou de 1 a 10 ou até que o coeficiente de atrito ultrapassasse 1,2. Cada step teve duração de 10 minutos com um incremento de carga de 0,5 kg. As amostras de 400 MPa sinterizadas a 1100 graus Celsius foram impregnadas com grafites comerciais de diferentes tamanhos de partícula, a fim de comparar o desempenho tribológico de cada um deles por meio de ensaios de durabilidade e desgaste. Além dos grafites comerciais, também foi utilizado o grafite turbostrático produzido no LabMat por meio da reação entre carbeto de boro e carbeto de cromo. Analisando os ensaios, é possível perceber a formação de uma tribocamada exemplificada pela resistência R, a qual é renovada a cada troca de carga. Uma vez que a resistência deixa de existir, o atrito sobe, indicando que o grafite contido nos poros não é mais suficiente para lubrificar a peça. Observa-se também que as condições com maior durabilidade são aquelas com menores pressões de compactação e menores temperaturas de sinterização. O grafite turbostrático produzido no LabMat, apesar de quase não formar resistência durante os ensaios, apresenta um bom coeficiente de atrito e durabilidade próxima das obtidas com grafite mineral de 0,83 micrômetros. Após os ensaios tribológicos, as amostras passaram por espectroscopia Raman. Esses dados foram plotados no software Origin e serão utilizados para mensurar e caracterizar a tribocamada presente nas pistas ensaiadas, bem como a quantidade de grafite ainda presente nos poros.